O que um molho de chaves tem a ver com a qualidade total de uma empresa? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Essa semana eu atendendo uma empresa que eu presto consultoria e a mentoria dos líderes, cheguei na empresa e fui direto para a sala de treinamento, que é onde eu atendo, onde eu faço o meu trabalho lá. Quando eu cheguei lá, a sala estava fechada. Cheguei muito cedo, era umas 7h20 da manhã. E aí, logo apareceu um senhor para poder abrir a porta. E, para minha surpresa, ele tirou um molho de chaves da calça, mas era um molho de chaves, né? Assim, devia ter umas 70 chaves. E ficou ali uns 5 minutos para poder abrir a porta. E abriu a porta, eu agradeci, entrei e iniciei o meu dia meditando a respeito desse molho de chaves. E como que eu iria usar esse molho de chaves no meu trabalho com o grupo de líderes da empresa. É óbvio que eu não ia deixar assim, né, passar em branco uma oportunidade dessa, né? Primeiro, o molho de chaves com as 70, 80 chaves, nenhuma delas tinha nome. Então, a pessoa que cuida das chaves não sabe exatamente a chave que abre o quê. Então, ou ele tem que decorar a forma, ou ficar lá testando, que foi o que aconteceu comigo. E aí, quando foi à tarde, a gente foi abrir o trabalho com as lideranças, são 11 líderes, diretores, gestores, né, líderes, e trouxe essa imagem do molho de chaves, porque dentro aí da minha experiência, né, 30 anos, né, trabalhando na área de consultoria, já mais do que ficou claro para mim que uma empresa ela é o conjunto do CPF, não é o CNPJ. Então, tudo na empresa que funciona bem porque alguém ou um grupo de pessoas fez algo ou faz algo bem feito, com competência, com técnica. E quando uma empresa as coisas vão mal, alguém não fez, né, o para casa, ou várias pessoas não fizeram. Então é esse conjunto aí, né, dos CPFs. E aí eu fiquei conversando com eles, falei, gente, tem um monte de empresa aí que está investindo em ISO 9001, ISO 14000, nessas certificações. E aí paga caro, a certificação não é um investimento, né? Não é é caro, é um valor razoável. E muitas empresas que eu atendi, que passaram por essas certificações, tem lá os patuás de chaves, tem lá um monte de processo que alguém não pegou aquilo para resolver. Então eu falando com eles, falei, será que o caminho realmente ele da qualidade total, será que passa pela certificação? Ou passa por aquele cuidado, né, por aquele olhar do detalhe? E aí deixei eles para meditar a respeito disso, para essa semana até semana que vem. Porque em cada uma das áreas que estavam ali representadas, né, pelos 11 líderes, com certeza tem um molho de chave sem nome, tem uma gaveta sem nome, tem um processo que poderia já ter sido guardado ou deixado de ser feito ou repensado, ou algo que precisa ser melhor, né, construído ali em relação aos processos. Sempre tem algo ali, né? Tem aquele patuá de chaves que precisa ser melhor cuidado. E a gente fica hoje muito envolvido no dia a dia, com relatórios,
com tarefas, com métricas, e às vezes deixa de cuidar do óbvio, né? Daquilo que vai roubando pequenos momentos do nosso tempo ao longo do ano, com tarefas que de repente, se a gente parar ali para poder nomear as chaves, uma tarefa que no meu caso levou 5 minutos para a porta ser aberta, poderia ser aberta em menos tempo. Ou até uma fechadura, às vezes eletrônica, que bastaria digitar um código e eu mesmo entraria na sala, né, e a empresa teria aquele controle ali, né? Chegou o consultor, abriu a sala a tal hora, fechou a sala a tal hora, né? Então, sempre que você tiver as voltas aí na sua empresa, com questões assim, eu trouxe esse elemento do patuá de Chaves, mas é mais para você poder refletir que tem algo aí para ser melhorado no processo, né? E aí quando foi hoje o diretor da empresa, que é o CEO da empresa, me mandou um vídeo, né, de uma troca de pneus da Fórmula 1, que é algo assim muito surpreendente. Lá nos anos 90 para hoje, eles gastavam lá, né, 10 segundos para trocar os pneus e hoje gasta menos de 2, que é uma coisa também assim surreal. Você imaginar que uma troca de pneus, né, de 4 pneus na Fórmula 1 leva menos de 2 segundos. Alguém ao longo aí desses 40 anos, 30, 40 anos, alguém parou para pensar no processo, no jeito do rapaz agachar para poder, né, aproximar do local onde tem que trocar o pneu, as ferramentas, o torque da ferramenta, o material do parafuso, ou seja, diversos CPFs aí ao longo de 30 anos gastaram energia mental para poder ganhar performance na troca de pneu. E isso é uma coisa muito interessante, porque da mesma maneira que o patuá de Chaves, sem nome, está roubando ali algumas dezenas de minutos ao longo do ano, tem também empresas, organizações que estão ali pensando a forma mais eficiente, mais rápida, mais lucrativa de se fazer algo. Aí quando foi hoje, atendendo um outro empresário, ele começou a mentoria falando justamente, eu estou aqui pensando, Evandro, como que eu vou fazer para poder tirar mais resultado das minhas lojas? O que eu tenho que fazer? Então, eu já observei que na hora que a gente, né, o ser humano, na hora que a gente, seja um diretor de uma empresa, um gestor, né, uma pessoa ali que está no operacional, quando ela se debruça sobre algo, a criatividade dela fica mais aguçada, a intuição, e ela vai ali buscando um jeito, buscando uma maneira de fazer aquilo com mais eficiência, com mais eficácia, com mais resultado. Então, é só a ideia desse vídeo né, que é essa questão, né, do molho de Chaves e da qualidade. A qualidade, ela está muito ligada à intenção daquilo que você está buscando, daquilo que você quer entregar. Às vezes você chega num comércio, você percebe ali um zelo, um carinho, uma preocupação ali que teve para poder te oferecer algo com qualidade, com mais sabor, com mais cuidado no atendimento, na limpeza do ambiente. E isso é uma questão, gente, assim, tudo isso é feito por nós, né, por pessoas ainda, né? Pode ser que futuramente a gente vai ter dezenas de centenas de robôs
que vão fazer essas tarefas, mas são tarefas que alguém, né, um CPF vai organizar, pensar. Então, para pensar um pouquinho, né, se tem algo aí na sua empresa que precisa ser melhor pensado, né, um entulho que está ali, né, num canto que não serve para nada, por que está ali? Né? Será que não, né, não faz um mutirão e tira e resolve? Né? Então, assim, às vezes falta essa iniciativa que a gente precisa estar o tempo inteiro, né, cutucando, chamando atenção, falando, gente, ó a iniciativa. A gente precisa premiar, né, assim, orientar, mas ao mesmo tempo também premiar essas iniciativas, essas pessoas que estão ali fazendo um pouco diferente. Ontem, na hora que eu saí dessa empresa, que eu voltei para casa, o motorista do Uber veio me contando né, um caso, assim, a gente conversando, eu falando que tinha um canal de autoconhecimento sobre gestão, economia aqui no YouTube. E aí ele me contou um caso, assim, falou assim, às vezes, né, o profissional, o funcionário da empresa, ele quer ganhar mais, mas ele não compreende, assim, o que ele precisa fazer, o que ele tem que fazer a mais. Aí ele me contou o caso assim, tinham 2 funcionários numa empresa e queriam ter aumento, e a empresa deu um aumento lá de 16% para um funcionário, e o outro veio logo reclamar, olha, mas fulano recebeu 16% a mais de aumento e eu não recebi, que injustiça. Aí o dono da empresa, isso o motorista do Uber me contando, o dono da empresa chama os dois e passa uma tarefa para os dois, fala assim, primeiro para o rapaz que estava lá incomodado, que estava ganhando menos, não teve aumento, aí chama ele e fala assim, ô fulano, tô querendo comprar umas melancias, uns abacaxis, né? Dá uma ida ali naquele mercadinho que tem logo aqui perto da empresa e resolve lá para mim, a lista é essa, o que eu preciso é isso. Aí o rapaz foi, chegou lá, demorou um pouquinho, voltou, falou, não tem jeito não. Aí o rapaz falou que não consegue atender a gente nessa lista, nesse valor que tem aqui. Muito bem. Aí ele foi, chamou o outro rapaz e passou a lista para ele, falou, senhor fulano, dá uma ida aqui no mercadinho e resolve essa lista aqui para a gente. Aí o rapaz saiu, demorou, voltou e virou e falou assim, olha, eu fui no mercadinho aqui da frente e o rapaz falou que não tem jeito. Mas aí eu me lembrei que uns 3 quarteirão para baixo tinha um rapaz num caminhão vendendo fruta e eu fui lá. Conversei com ele e ele consegue atender a gente. Aí o dono da empresa virou para o rapaz que estava lá reclamando que não teve aumento, falou, olha aí, olha a iniciativa. Seu colega teve aumento porque ele faz mais, ele entrega mais. Quando a gente passa uma tarefa para ele entrega sempre a mais. Ele resolve o problema. Então, isso o rapaz do Uber me contando, né? Eu falei, engraçado, né? Como que às vezes numa empresa, e às vezes uma empresa pequena ou média ou grande, não importa, falta isso, né? Falta a iniciativa de alguém, que isso que aconteceu comigo do molho de chaves dentro do início do vídeo, com certeza já aconteceu com outras pessoas lá dentro da própria empresa. E ninguém resolveu. E o molho de chaves está lá, sem ter o nome na chave. Aí o dono da empresa falou assim para mim, e o pior, Evandro, não é nem o molho de chaves. O pior é que eu já comprei a fechadura eletrônica tem 1 ano e não resolve. Aí eu fiquei pensando, né? 1 ano que comprou a fechadura eletrônica e não aparece um bendito, não aparece o CPF para puxar para si e falar assim, né? Bater a bola no peito, igual no futebol, e falar assim, pode deixar que isso aí eu vou resolver, né? Esse problema aí não é problema. É igual o rapaz lá saiu para poder, né, resolver a questão das frutas. A gente tem que aprender
né? Eu acho que isso está faltando muito hoje dentro das empresas. A gente tem que aprender a abraçar aquela questão e resolver, mesmo que não seja da sua pasta. Nessa mesma sala de treinamento, na semana passada, eu comentei e falei, gente, uma sala de treinamento não tem uma lixeira. Eu vim dar um treinamento aqui e trouxe meu lanche e não tem uma lixeira onde eu possa jogar aqui o guardanapo, o meu copinho de plástico. Aí quando foi ontem, já tinha 2 lixeiras na sala, ou seja, alguém desse grupo de 11, alguém foi lá e resolveu o problema das 2 lixeiras. Então, assim, tem um monte de coisas, às vezes, que não acontecem, ou às vezes coisas que acontecem, elas, em geral, estão ligadas a alguém. Alguém pegou para fazer, ou alguém pegou e não fez, né? Agora, o valor, essa questão, né, e eu achei tudo ontem muito, né, é coisa que o Jung, né, fala da sincronicidade do universo. Então, de manhã teve essa questão da chave, de tarde teve o treinamento, na volta teve a situação do motorista do Uber, que veio me contando um caso que tinha tudo a ver com o que tinha acontecido ontem, e quando é hoje o diretor da empresa, o CEO, me manda o vídeo da Fórmula 1. Então, um evento corroborando o outro evento, tudo encaixado, e só para poder me dar elementos para poder meditar melhor, refletir melhor, porque ontem mesmo eles brincaram comigo lá na hora do treinamento e falou assim, esse molho de chaves vai virar um vídeo, né, Evandro? Eu falei, vai virar o vídeo. Eu não sei ainda como é que eu vou botar o nome, e aí eu resolvi fazer esse contraponto, né, do molho de chaves com a questão da qualidade total, que às vezes não adianta você certificar lá, gastar, né, uma fortuna para poder ainda continuar com os molhos de chave ali sem nome. Agora, se você cria uma cultura dentro da empresa de pôr nome nos molhos de chave, né, nas gavetas abertas, que abriu e fechou 500 vezes sem necessidade, né, que é o outro vídeo que eu gravei semana passada, falando da gaveta aberta, né, das energias que a gente gasta e gasta sem sentido. Se você cria uma cultura dentro da empresa de qualidade, né, desse detalhe, na hora que vier uma certificação, a certificação vai certificar às vezes o óbvio, né? Vai agregar algo ali, lógico, sempre agrega, mas o mais importante não é a certificação, é você ter o cuidado, né? A cultura de fazer com capricho, a cultura de ter zelo, a cultura de alguém trazer para si aquele BO, aquela situação e pegar e resolver. Isso é o mais importante do que a certificação em si. Porque tem um monte de empresa certificada aí que está lá com um monte de questão para ser resolvida, mas tem a certificação. Mas na hora que você levanta o tapete, não tem a qualidade, né, que às vezes aquela palavrinha ISO 9001 designa, né? Então, uma coisa às vezes que não é verdadeira. Então, o mais importante é você criar uma cultura, né, através de treinamento, através de imersões, através de vivências, criar essa cultura, né, do capricho, do zelo, de fazer as coisas bem feitas, de alguém trazer para si e pegar e resolver. Então, é mais assim, para a gente poder pensar um pouco se existe essa cultura aí na sua empresa, né, de capricho, de educação, porque, né, a gente aprende capricho, zelo, desde quando a gente é pequeno. É a gente ali, na hora de estar escrevendo, na hora de estar fazendo uma tarefa, a gente pegar para fazer e fazer bem feito. E lá na frente, quando a gente está, né, adulto, quando a gente já é um profissional, o valor, né, o nosso valor, ele está ali, né, daquele pintor que pinta e na hora que ele termina a tarefa dele da pintura, não tem uma gota de tinta no chão. E aí tem o outro que é
lambão que cobra às vezes até mais barato, mais caro, mas na hora que ele termina o serviço, a casa está toda lambuzada. Aí você tem que chamar 3 faxineiras para poder limpar o serviço do pintor. Agora, quando você tem um pintor que faz com capricho, que faz bem feito, com qualidade, até para indicar, a gente indica mais feliz, né? Nossa, contratei um pintor para pintar minha casa e ele terminou o serviço, estava tudo arrumado e a pintura bem feita. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa, né? E o lugar, né, da gente fazer isso primeiro é onde? É em casa, na família, né? Da gente aprender a fazer as coisas, fazer bem feito, fazer com qualidade, para na hora que a gente virar um empresário, um empreendedor, né, um executivo de uma empresa, a gente fazer o relatório bem feito, a gente, né, ter esse cuidado de, né, alguém chegar e falar assim, oh, vem cá, vamos organizar essas chaves? E aí o próprio diretor dessa empresa vira para mim e fala assim, troquei aqui uma prestação de serviço, uma contabilidade, mudei para uma outra contabilidade, você precisa de ver o relatório que eles fizeram e me entregaram. O relatório todo detalhado, o relatório todo caprichado. Isso faz diferença. Fez diferença, né, na história lá do Uber, fez diferença para essa empresa que trocou a contabilidade, porque queria uma contabilidade mais caprichosa, com mais eficiência, uma contabilidade mais assertiva. Então, medita aí um pouquinho sobre a sua empresa, essa questão da qualidade, se isso é uma cultura, se você trouxe isso para dentro da sua empresa, né? Eu já até citei aqui de uma outra vez, há muito tempo atrás, num vídeo, mas eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo também. Há uns anos atrás eu fui atender um empresário e fiz um diagnóstico na empresa dele e no período do diagnóstico, terminou o diagnóstico, quando eu fui dar um feedback para ele, eu esperei todo mundo ir embora um certo dia lá, e aí virei para ele e falei assim, vamos dar uma volta aí na sua empresa? E andei com ele, e entrei com ele em todos os banheiros. Quando terminou a visita, que nós voltamos para a sala dele, eu percebi assim, ele envergonhado, porque os banheiros não tinham condição de ser usados. Não tinha nem lata de lixo direito, não tinha às vezes nem papel. Os banheiros tudo sujo, assim, ele não precisou de eu falar nada, assim, ele virou para mim e falou assim, Evandro, nós temos que resolver isso, né? Eu falei, nós temos que resolver. Porque imagina, né, o seu funcionário, na hora que ele está lá usando o banheiro, que não tem condição de ser usado, o que ele pensa da empresa? Né? O que ele pensa, será, que passa na cabeça dele? Então, gente, a qualidade, né, não adianta a gente pensar em qualidade total se não tem papel higiênico no banheiro, se o molho de chaves não tem nome, né? Se ninguém puxa os problemas para si, para pegar, para resolver. Então, é essa cultura que a gente tem que implementar, sabe? Para poder realmente ter qualidade. Qualidade eu acho que virou uma palavra assim, um tanto quanto banalizada, né? E é uma palavra assim, né? É um adjetivo, né? A qualidade, aquilo que dá assim, né? Que dá, vamos dizer, brilho para o substantivo, né? Quando você pega um nome e fala, né? Fulano é maravilhoso, é bonito, é belo, né? Então, qualidade é algo muito importante, né, da gente poder ter, né? Mas a gente precisa ser primeiro, né, antes de ter qualidade, a empresa, ela tem que ter pessoas, né, que são realmente, que praticam algo ali a mais. Então, é só para a gente poder refletir um pouquinho sobre essas questões aí, né, do molho de chaves e da qualidade. Então, um ótimo dia, muita paz.